Ruth, você sabe que na frente do nome de Ruth não vem escrito Evangelho, mas este texto aqui, especificamente, como outros neste livro, ele nos revela muito sobre o Evangelho do Senhor. Nós estamos à véspera do Natal e foi por essa razão que nós escolhemos pregar exatamente nesse livro. Porque neste capítulo vai haver um nascimento, uma criança vai nascer e vai alterar destinos. Exatamente isso nos aponta para o Evangelho. Antes de nós lermos o capítulo 4, eu vou pedir, quando nós formos ler, para a gente ficar de pé, para inteirar todo mundo aqui. Não, agora pode sentar um pouquinho. Deixa eu fazer um rápido panorama do que nós temos visto nas últimas semanas. O tema dessa série é uma conversa franca e de esperança em tempos de caos. E o que eu orava e pedia ao Espírito Santo para que Ele fizesse no meio de nós? Que nós conseguíssemos enxergar quem é Deus. Como é que o conceito de Deus vai mudando, tanto na vida de Noemi e de Ruth, como para nós também, semana após semana pudesse mudar. Para aqueles que sofrem de miopia espiritual, têm uma dificuldade de enxergar o Senhor, o veio embaçado, tivéssemos uma visão mais clara. Assim como Lucy, em Crônicas de Nárnia, depois de muitos anos sem ver o Aslan, aquele leão que representa Jesus, e quando ela volta para Nárnia uma segunda vez, parece que o leão cresceu e ela fala, você parece estar maior. E o Aslan responde para ela, na verdade, Lucy, quanto mais você ficar próxima de mim, maior eu serei para você. Assim é Deus. Quanto mais próximo nós vamos ficando dele, maior vai ficando a imagem dele para nós. O principal conceito deste livro é a história da redenção. Narra-nos a história de Davi e sua família, os seus ascendentes, exatamente aqueles que vieram antes de Davi. No capítulo de número 1, nós vimos exatamente o mistério da providência, como Deus estava provendo para Noemi uma ajudadora em um tempo de colheita. No capítulo 2, nós vimos a providência de Deus em ação em tempo de recomeço. E no capítulo de número 3, no último domingo, vimos o Senhor resgatador, que aponta para Cristo, o nosso Boaz, o nosso verdadeiro Boaz. Hoje nós falamos de Cristo, o Senhor e Redentor da história. E agora sim, se coloque de pé, por gentileza. Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo Ruth, capítulo de número 4. Se você está no livro dos Juízes, depois vem o livro de Ruth. Se você chegou em Samuel, você já engoliu barriga, já deu bobeira, precisa voltar alguns capítulos. Ruth, capítulo de número 4, assim diz a palavra que o próprio Deus inspirou, a ouça com fé, a ouça com reverência, porque a batalha vai começar. E se você tem vindo nas últimas semanas, você sabe do que se trata essa palavra. A batalha vai começar. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade. Sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse, meu amigo, algumas versões dizem assim, ô fulano, vem cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse, sente-se aqui. E eles se assentaram. Depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que deveria apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquirir o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele e sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso não poderei resgatá-lo, pois pôr em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderia fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava as sandálias e dava ao outro. Assim oficializava os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para o seu nome não desaparecer do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes
e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça ao Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele, e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida, e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Curve sua cabeça, vamos orar uma vez mais. Senhor, nós te agradecemos pela maravilhosa história destas irmãs, da nossa família na fé. Noemi, Ruth, Boaz e hoje, como veremos, Obed. Muito obrigado porque o teu Espírito inspirou essa história para mostrar através de pessoas muito comuns que o Senhor usa gente simples para fazer coisas extraordinárias. Ajuda-nos a compreender a tua palavra essa noite sem distrações, sem o diabo nos colocar para ninar e nos fazer esquecer o que tem sido semeado. Senhor, não nos permita colocar a tua palavra em stand-by. A gente não dorme vendo uma novela, a gente não dorme vendo um filme quando vai ao cinema. Não nos permita ser profundamente indelicados e irreverentes diante da tua palavra, levantando, andando, mexendo em joguinhos, olhando para o nada. Permita-nos a ouvir a tua palavra com fé, a palavra que o próprio Deus inspiraste. Abre o nosso entendimento essa noite. Em nome de Jesus e com o auxílio do Espírito Santo, nós dizemos amém. Você pode tomar assento. Todos os anos, lecionando história no ensino secular, eu recomendo aos alunos do ensino médio e do ensino fundamental que assistam um filme épico chamado Troia. Especialmente esse filme tem como estrela Brad Pitt. E o filme abre com uma frase bem épica para aqueles dias. É baseado nos poemas de Homero, um escritor grego. E logo no início do filme você tem uma frase assim: os homens são assombrados com a vastidão da eternidade. Então, nos fragmentos, será que alguém se lembrará de nós séculos após séculos? Será que os estranhos ouvirão o nosso nome depois que nós partirmos? Imaginarão como nós lutamos bravamente? Como de fato lutamos bravamente? A finalidade daquele filme, exatamente na pessoa de Aquiles, era fazer seu nome grande. E por incrível que pareça, nós também somos assim. Nós gostaríamos de partir, deixar um legado e talvez um dia o nosso nome seja o nome de uma praça, de uma rua, já que a lei brasileira só permite que seja o nome de praças e de rua de quem já morreu. Apenas Ronaldo Nazário, um jogador de futebol, quebrou essa regra no Brasil. A rua onde ele foi criado, em Bento Ribeiro, a 20 minutos daqui de carro, hoje tem o nome dele como uma pessoa viva. Aliás, no Brasil isso pode configurar um crime. Se você trabalha no funcionalismo público e você desejar que uma rua leve o nome daquela pessoa, você está fazendo um desacato. Mas a gente, de alguma maneira, quer que o nosso nome seja lembrado. Agora, você notou que no texto em suspensão que estamos lendo, tem um homem que é chamado de fulano. Ele não tem nome. Ele é alguém que pode resgatar Ruth. E no capítulo 3,
se você tem vindo semana após semana, você sabe que Ruth descobriu os pés de Boaz, fez um pedido de casamento, e Boaz no domingo fez uma promessa para ela, como nós vimos. Se aquele homem não a resgatar, ele é um parente mais próximo do que eu resgatarei você, Ruth. Nós já sabemos que Boaz é uma representação de Cristo. Ele é rico, influente, piedoso. O seu nome significa fortaleza. E Cristo, de fato, é a nossa fortaleza. Ruth até então era casada com Malom. O nome significa fraqueza, fracote. E hoje, para você que vem aqui, Rafaela já tinha dado uma cola. Hoje você verá uma cena de casamento. A Ruth teve um primeiro marido que morreu, fracote, Malom. De acordo com o capítulo 4, verso 10, o marido de Ruth era Malom. Mas agora ela vai se casar com a fortaleza, Boaz. Mas hoje você verá que não apenas Boaz aponta para Cristo. Há outros personagens também que apontam para Cristo. Bom, irmãos, nessa véspera de Natal, eu quero falar sobre Cristo, o Senhor e Redentor da história. E as cenas desse livro de Ruth, elas lançam bastante clareza sobre o amor de Deus, incluindo na linhagem de Davi, uma mulher que vivia escassez e malogro. Está sendo apresentado para nós como Deus usa gente simples para fazer coisas extraordinárias. No Novo Testamento, o Senhor Jesus será chamado de o Filho de Davi. Então, se você notou a leitura, no final desse capítulo 4, no verso de número 22, há um substantivo próprio aí, o nome de Davi, que significa o amado. Hoje nós estamos encerrando essa história em 4 capítulos. E se você notou muito bem, semana após semana, houve a transformação de um personagem humano principal, que é quem? Noemi. No capítulo 1, a vida dela era vazia, a vida dela era sem sentido, ela era uma viúva por causa de um marido que não respeitou a lei, saiu da terra da promessa. Ela era uma viúva desamparada, beirando o desespero, endividada, mas mediante a atos altruístas de Boaz, você vai vendo que Noemi vai sendo abastecida, ele vai sendo generoso através do trabalho de Ruth, abastecendo exatamente Noemi, e ele é a grande figura resgatadora desse livro. Ela passa de vazio, no capítulo 1, para o capítulo 4:15, para a plenitude. Uma mulher que antes é vazia, agora tem plenitude. Ela tem um neto no seu regaço, significa no seu colo. De indigente, no capítulo 1, dos versos 1 a 5, para alguém com segurança e esperança. A sua nora, que é jovem, é melhor para ela do que 7 filhos, e deu para ela um verdadeiro resgatador, uma criança que nasceu e livrou aquela família de um malogro. A divisão do texto hoje é bem simples, em 3 partes. E se você tem vindo semana após semana, todos os textos se dividiram em 3 partes. Por quê? Porque tudo que é bom na vida se divide em 3. Eu já fiz essa piada aqui há 4 anos atrás, quando preguei essa série aqui, o pastor Moisés. Lembra da Trindade? É dividido em Pai, Filho, Espírito Santo. Casamento, quando é que o casamento dá certo? Quando tem 3 pessoas no casamento. Quando tem 2 pessoas apenas, nunca dá certo. Tem que ter você, a mulher, e não é a prole. Tem que ter você, a mulher e o Espírito Santo. Pode ter a prole também, mas antes tem que ter o Espírito Santo. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de soltar. Olha para o seu lado aí, veja se tem um gordinho. Qual é o sabor de sorvete que os gordinhos mais escolhem? Para ter mais opção, geralmente eles escolhem o quê? Napolitano. Tudo que é bom vem em 3. Morango, chocolate e creme. Então a divisão do sermão hoje, já que tudo que é bom se divide em 3, também é em 3 partes. Volte seu olhar para a Bíblia, aqueles especialmente que anotam, para não ficar no final da noite e falar qual é a divisão. Eu vou bem devagarzinho hoje. Versos 1 a 12, nós temos um confronto e negociação pelo resgate de Ruth. Você vai ver 2 parentes da família, um confrontando o outro, fazendo uma negociação para um casamento. Versos 1 a 12. Dos versos 13 ao 17, nós temos o casamento de Boaz e Ruth em uma lua de mel esplendorosa. Deus abriu a madre dessa mulher. Dos versos 18 a 22, o que para mim é altamente estranho,
tem uma genealogia. E se você até agora já leu os livros da lei de Moisés, você sabe que genealogias nunca vêm no final de um livro. E você deve se perguntar, se o Espírito Santo é o autor desse livro, por que vem uma genealogia no final? Repito para quem deixou passar, versos 1 a 12, confronto e negociação para resgatar Ruth. Versos 13 a 17, um casamento de Boaz e Ruth. E nos versos 18 a 20, a genealogia. Começamos pela primeira parte, confronto e negociação. No domingo nós vimos que Boaz não descansaria enquanto não fosse negociar o resgate de Ruth. E eu não sei se você é ansioso nesse nível. Você não dorme bem se tem algo para resolver. Você é ansioso nesse nível? Alguém fala que tem algo para lhe dizer e você, enquanto não resolver aquela situação, não terminar aquela tarefa, você não se desconecta daquilo. Noemi disse que Boaz não descansaria enquanto não resolvesse aquela circunstância. Boaz quer buscar um lar feliz para Ruth, assim como Noemi buscava um lar feliz e seguro. Mas você notou que Boaz é alguém que é diferente de Elimeleque, de Malom e de Quilion. Boaz respeita a lei de Deus. Elimeleque, lá no capítulo 1, não respeitava a lei de Deus. Ele saiu da terra da promessa sem consultar a Deus. Malom e Quilion permaneceram distantes da lei de Deus. Boaz é muito superior. Ele respeita a lei de Deus. Ele não usurpa o direito de um outro parente. Ele deixa o outro parente decidir. E ele vai para um local chamado as Portas da Cidade. Nos dias dos juízes, onde se faziam as negociações, na porta da cidade, seria um exemplo para nós, para você comparar as portas da cidade com as pracinhas de interior de cidade, sabe? Aquelas pracinhas onde tudo gira em torno da pracinha, lá na cidade de Padre Cícero. Tudo se negocia na pracinha, se toma sorvete na pracinha, aqueles seriados que a gente vê na televisão, tudo se faz na pracinha. Na cidade, de acordo com o livro de Provérbios, capítulo 31, é que a mulher virtuosa é elogiada. É interessante até de ver como o cânon hebraico ele tem uma formação diferente da nossa Bíblia. No cânon hebraico, alguns doutos colocam o livro de Provérbios, que termina com o capítulo 31 da mulher virtuosa, e logo depois eles encaixam a narrativa de Ruth, para demonstrar, ó, a mulher virtuosa que se busca, que se elogia nas portas da cidade, é essa mulher aqui, ó, Ruth. Então, era nas portas das cidades que se faziam negócios, que se elogiava a mulher virtuosa, que se respeitava os padrões da liderança, se ouvia muito da lei, aliás. Só que Boaz vai para a porta da cidade, de acordo com o verso 1, exatamente na hora que passa o outro parente próximo, o outro resgatador. Ele diz, meu amigo, vem cá. Essa é a minha versão da NVI que eu li, a nova versão internacional. Mas as versões de João Ferreira de Almeida não dá nome para esse nome. Diz assim, ô fulano, vem cá, desvia para cá. E o autor do livro de Ruth, ele sabe o nome do fulano, mas na beleza da maestria da inspiração do Espírito Santo, ele sonegou para nós um nome para dizer, o nome desse homem não tem que ser registrado na história, porque ele não é um parente resgatador legítimo, ele não foi até o fim da história. Então, como prioridade, o narrador subtrai o nome dele. Ele sabe exatamente o nome desse fulano, ele sabe na árvore genealógica quem ele é, mas ele não quis falar. E por isso comecei o sermão de hoje citando o filme de Troia. Será que gerações, séculos depois do nosso, saberão quem nós somos? Bom, hoje ainda nós falamos sobre Boaz. O nome dele ainda é celebrado, mas o nome do fulano sonegado, não. Meus irmãos, eu queria que nós entendêssemos algo aqui. E esse é o primeiro ponto nesse confronto e negociação. Nós começamos essa série com uma frase, no apagar das luzes de 2023, 2024 está logo ali. E nós ensinamos no capítulo 1 a viver sobre a égide do Senhor, viver sobre a orientação do Senhor. Muitos de nós sentados aqui essa noite, estamos buscando fazer o nosso nome grande. Nós estamos buscando melhores condições financeiras, nós estamos buscando melhores condições trabalhistas, melhores condicionamentos físicos, mentais. Nós já estamos desenhando o nosso 2024. E qual o perigo?
o perigo é que alguns dos nossos planos nos distanciam de Deus. Na primeira semana nós ouvimos dizendo que quando planos são elaborados sem a direção de Deus, eles se tornam devaneios. Mas quando você coloca o seu futuro nas mãos de um Deus conhecido, ainda que esse futuro seja desconhecido, ele vai dar bom. Porque Deus, ele monta o quebra-cabeça da nossa vida certinho. E se alguma coisa na sua vida não tem dado certo, sendo colocado aos cuidados de Deus, saiba de uma coisa: ainda não deu certo porque não chegou no final. Histórias com o Senhor Deus sempre têm um final feliz. Bom, irmãos, há um perigo em querer exaltar o nosso nome. Há um perigo em querer ser celebrado. Durante 3 meses o Espírito Santo tem soprado uma frase nesse púlpito aqui, que eu aprendi com o pastor Júlio. Os céus não reconhecem conquistas. Os céus só reconhecem renúncias. O próprio Filho de Deus abriu mão de um trono nos céus por uma manjedoura e uma cruz. Pedro, após uma pescaria, ele abriu mão daquela pescaria para se tornar pescador de homens. A gente ainda está confundindo esses negócios. A gente acha que Deus está feliz com a gente porque a gente está com a conta gorda. A gente acha que Deus está feliz com a gente porque a gente está dando todas as formações de NBA para os filhos. Os propósitos redentivos de Deus são muito diferentes. Deus não quer que a gente viva debaixo do sol, correndo atrás do vento das nossas vaidades. Os céus não reconhecem conquistas. Durante 3 meses tem gente entendendo isso. E melhorou a frequência, voltou para o corpo da igreja. Durante 3 meses tem gente se submetendo à oração. Na semana passada eu dei uma orientação para pais trazerem os filhos bem ornamentados, arrumados, como para um culto. E olha ao seu redor, tem pais fazendo isso. Mas também eu sei que há pessoas que não obedecem diretivamente à palavra de Deus. Por quê? Porque elas ainda estão tentando construir um bom nome para si. Há um perigo, meus irmãos, da gente querer ter o nosso nome exaltado. O nome que precisa ser exaltado é o nome de Deus. Boaz, um dia nós o encontraremos no céu, assim esperamos. E a gente vai narrar para ele que ouvimos uma série sobre um Redentor. E Boaz com certeza ficará feliz. Caramba, séculos e séculos depois. Essa história aconteceu há 3.000 anos atrás. 1000 anos antes de Jesus encarnar, para nós 3.000 anos. E aí nós ainda falamos de Boaz. Mas sobre o fulano que não resgatou Ruth, nós não falamos. Esse é o perigo de construir para nós exatamente o nome exaltado. Pastor, mas coitado do rapaz, ele só não quis resgatar Ruth e Noemi. Então, volte a olhar para a Bíblia aí. Boaz o chama para conversar diante dos líderes da cidade. Olha como Boaz respeita o padrão da lei no verso 2. E diante dos líderes da cidade, ele diz que precisa que aquele homem resgate os campos de Elimeleque, resgate Noemi e a viúva Ruth. Bom, naquele momento, gente, é um bom negócio. Rapaz, eu vou ficar com uma fazenda, eu vou adquirir aquelas plantações, meu negócio vai triplicar. Ó, para quem acha que os céus só reconhecem conquista, ó, veio o olho do tio Patinhas. Só pensou no lucro. Mas olha o que diz exatamente o verso de número 4. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você e depois eu. E olha, quando ele descobriu a vantagem do território, ele diz assim, eu resgatarei. Mas aí Boaz, no verso 5, diz assim, porém disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele e sua herança. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que ele vai adquirir as terras, isso é lucro. Mas ele vai ter que se juntar a Ruth, uma jovem, talvez fosse bela, talvez fosse atraente ao olhar. Mas ele vai ter que fazer um filho em Ruth. E quando esse filho crescer, ele será o dono da terra.
Então ele percebeu que isso era prejuízo. Eu vou comprar a escravidão, a dívida delas, eu vou investir nessa terra e de forma injusta, quando a criança crescer, ela vai ter direito à propriedade, não eu. E aí ele começa a fazer os cálculos que todo homem mundano faz, pensando apenas em lucros, e ele diz, não, resgate você. E aí, irmãos, eu não sei você, mas se você está acompanhando essa novela capítulo a capítulo, eu dou glória a Deus que Ruth não vai casar com esse homem. Ele não merece ela. Ele é um homem impuro, que só pensa em conquistas. Ele é um homem mundano. Ele só pensa em dinheiro, ele só pensa em lucro. Ele só pensa em postar foto pós-culto comendo em lugar chique. Ele só pensa em roupa de marca, celular da moda. Ele é um homem mundano. Ele está no mundo e ama o mundo. Esse homem não merece Ruth. Ele disse, eu não resgatarei, resgate você. Em Israel, para se fazer negócios nesses dias, era possível fazer uma cena que todos a vissem. E o narrador coloca entre parênteses aí para nós, no verso 7. Antigamente em Israel, para que resgate e transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Esse é um detalhe que está na lei de Moisés e era uma prática naqueles dias. Então, para ele dizer que de fato ele não quer compromisso com as terras, nem com Ruth, nem com Noemi, ele tirou suas sandálias e a deu. Talvez seria bom, né, gente, se a gente voltasse a fazer negócios assim, né? Eu quero comprar um livro bom, dou minhas sandálias. Quero comprar uma casa, dou minhas sandálias. Acho que seria mais barato. Mas não é mais assim que se faz negócios. Essa é uma das formas de fazer negócio. A outra forma de se fazer negócio é da onde vem a palavra testemunha. E porque tem muitas crianças aqui, eu não explico. Testemunha vem de um órgão genital masculino, onde você pegava por baixo da coxa, no órgão masculino do homem, e prometia fazer algo. Daí a palavra testemunha vem de testículo, era uma outra forma de fazer negócios. Ainda bem que a gente também não faz mais negócios assim, né? Mas era uma outra forma de negociar as coisas. Agora volte para cá e eu gostaria que você notasse algo. O homem sem nome entrega a sandália. O caminho está livre, está pavimentado para Boaz casar. Verso 8, olha o que Boaz disse. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, e tirou a sandália, verso 9 é que Boaz fala. Anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Eis aqui uma dica. O outro não queria manter um nome que não era dele, do filho de Elimeleque, Malom. Boaz não está preocupado de assumir uma dívida e de manter o nome do falecido. Agora, eu queria os homens aqui, preste atenção só num detalhe. No mês da família, eu preguei nesse texto de Ruth e eu comecei a fazer algumas suposições. Por exemplo, se sua mulher morresse, você casaria de novo? Casando de novo, você casaria com uma mulher que tem filhos e o falecido dela não é falecido? Porque, por exemplo, tem que ter estômago, irmão, para casar com uma mulher que tem ex-marido e na festa do filhão, na hora de bater foto, vai ter a mulher, o ex-marido e o filho. Tem que ter estômago. Não é qualquer pessoa que atura isso, não. Você vai casar com uma mulher que é a famosa Kinder Ovo, já vem com a surpresinha? Tem que ter estômago para aturar isso. Eu, especificamente, que Deus conserve Lorena em vida, e eu costumo dizer, se Lorena morresse, eu nunca casaria de novo, ia me dedicar mais à obra do Senhor, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7. E outra coisa que eu jamais faria na vida era casar com alguém que já foi meu membro, porque isso denota pecado, parece que eu já cobiçava a pessoa. Então, a dica é, você casaria de novo? Porque, não sei se você entendeu o texto.
Ele vai ter que levar uma velha que é a mãe do ex-marido de Ruth. Porque uma coisa é casar com a mulher, outra coisa é ter que arrastar uma velha que é a mãe do ex de Ruth. Agora, você notou como esse homem aqui é muito elevado em padrões? Ele está disposto a assumir Ruth, fazer um filho nela, mas ele é homem o suficiente para manter a velha. Bom, irmãos, quem Boaz te lembra que é tão generoso assim? O drama passa para um humor nesse momento aqui na narrativa. E aqui algumas reflexões são necessárias. Você vai perceber que há uma bênção proferida pelos líderes da cidade. A partir do verso 11, os líderes proferem uma bênção. E eles usam uma expressão: Pérez que Tamar deu a Judá. Quem é Pérez? Pérez é uma criança gêmea, que nasce exatamente no livro de Gênesis, capítulo 38. Mas quem era Judá e quem era Tamar? Judá é um dos filhos de Jacó, um dos 12 filhos homens dele. No entanto, Jacó teve 12 filhos, mas Judá teve 2. 2 desses morreram e um terceiro menor estava crescendo. No costume antigo, quando seu irmão morre sem deixar filhos, o seu parente mais próximo tem que se deitar com essa mulher. Mas de acordo com a Bíblia, em Gênesis 38, ele mantinha relações sexuais com a sua cunhada, mas não consumava o ato. Tem muitas crianças aqui, eu não vou usar a palavra que o texto usa lá sobre coito, um coito fora, então estou falando assim uma linguagem que elas não vão entender. Só que, o que acontece? O Senhor não se agradou desse homem e o matou. Enquanto está crescendo o terceiro filho de Judá, que era uma criança, ele se torna um homem, mas Judá não cumpre a promessa. Mandou Tamar ir morar com os pais, mas não cumpriu a promessa. Tamar, um dia se fantasia de prostituta cultual, e quando Judá está indo tosar lá seus animais, ela se deita. Ela pediu um dinheirinho para ele, uma forma de contribuição por aquele serviço de prostituição. Ele diz que não tem a mandar um cabritinho, mas deixou lá o cajado como uma forma de selo. Depois chega a notícia para Judá: ó, sua nora, que não tem mais marido nenhum, você não deu seu terceiro filho que cresceu, sua nora está grávida. Alguém papou a merendinha. Judá ficou indigno. Foi lá para matar Tamar. Tragam ela para fora, a gente vai queimá-la viva. É a caça às bruxas. Só que Tamar, antes de ir para ser queimada viva, falou assim, ó: o homem que me engravidou, que me deixou buchuda, é o dono desse cajado. E quando Judá viu seu selo, meu Deus, ela é mais justa do que eu, porque meu filho cresceu e eu não dei em casamento a ela. Judá teve 2 filhos com Tamar. O que primeiro sairia não era Pérez. Tanto é que o primeiro botou a mão para fora, alguém amarrou uma fita vermelha, mas ele voltou. E de fato quem saiu primeiro foi Pérez. E eu não sei se você notou, aqui exatamente no verso 18, é citado o nome de Pérez. Uma bênção foi proferida pelos líderes, que o Senhor dê a você, Pérez, assim como Tamar deu a Judá. O que o narrador está apontando para nós? Essa geração de família aqui será abençoada. Os líderes da cidade proferem uma outra bênção, que assim como Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel, que o descendente seu com Ruth seja poderoso. Que poderoso seja em Efrata e que ganhe fama em Belém. Bom, irmão, se você é um bom aluno de escola dominical, você sabe que Lia e Raquel não eram povo da aliança. Elas moravam na Mesopotâmia, mas elas não eram povo da aliança. Deus estava inserindo na sua família gente gentia. E lembre-se, Lia e Raquel, junto com suas amas, formaram as 12 tribos de Israel. Então está falando de uma genealogia poderosa. Há um casamento dos versos 13 a 17. Se espalhou o convite a partir das portas da cidade. Está tudo pronto, tapete estendido, a bebida está comprada, eles casaram. E aqui, essa cena de casamento,
remete ao mundo antigo. Como é que era o casamento do mundo antigo? Véu, grinalda, fraque e alianças? Não. Era relação sexual. Eles entraram para a cabaninha do amor e o Senhor concedeu a Ruth um filho. Bom, irmãos, e a partir daqui, após a cena de casamento, o menino rouba a cena. E por que ele rouba a cena? Porque a avó colocou no seu regaço, assim como Ana lá está segurando Pedro. Ela começou a colocar no seu colo o menino, mas o menino não tem nome ainda, você reparou isso? O menino rouba a cena. As mulheres dizem no verso 17 que exatamente o nome do menino, mas antes fizeram elogios a Ruth. Aquela jovem era melhor do que 7 filhos. Essa criança, Noemi, ela te resgatou de um fracasso. Agora eu queria fazer uma reflexão com você para saber se desde janeiro de fato você está entendendo o Evangelho. Essa é a hora que eu vou saber se você é salvo e crente. Então preste bastante atenção na pergunta. Qual é a promessa que está em Gênesis 3,15? Essa é a hora que eu vou saber se vocês estão acompanhando de fato o Evangelho desde que eu cheguei aqui em 3 de janeiro. Tá bom, eu vou deixar você colar. Talvez você seja novo por aqui. Vai Gênesis capítulo 3, verso 15. E lembra que após a queda de Adão, eles comeram do fruto proibido. O Senhor fez uma promessa. Ele está falando com a serpente que ele amaldiçoou. E olha o que Deus diz. 3,15 de Gênesis. Porém, inimizade entre você e a mulher. Entre quem? A serpente e a mulher. Entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Isto era chamado pelos escritores antigos de proto-evangelho, uma pequena partícula do evangelho. Veja que até esse momento, Eva, a mulher por quem o pecado entrou no mundo, não tem nome. Deus falou que desta mulher viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Mas detalhe, a serpente lhe feriria o calcanhar. É por isso que Jesus morreu numa cruz. O veneno da serpente o picou. A morte, não o pecado, mas a morte o picou. Ele teve que pagar a nossa dívida com Deus. No entanto, diferente de Adão, ele não perdeu o paraíso, ele nos devolveu o paraíso. Ele esmagou a cabeça da serpente. Adão foi tentado no Jardim do Éden, Jesus foi tentado no Getsêmani. Adão foi tentado durante um fruto proibido. Jesus no deserto não acolheu nenhuma das propostas do diabo e viveu baseado no padrão da linha. Nunca tendeu para cima nem para baixo. Ele apenas obedeceu o Senhor Deus. Jesus é muito superior a Adão. Pelo Adão entrou a morte no mundo, o malogro, o fracasso. Por Jesus, a vida eterna. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 5. Onde abundou o pecado, em Romanos 5 está registrado. Superabundou a graça. Agora, após esse episódio calamitoso que trouxe todos os problemas humanos, todas as doenças, todas as nossas divisões, a separação de Deus, Adão deu um nome para sua mulher. O nome dela é Eva. E sabe o que significa Eva? A mãe de todos os seres viventes. Se alguém aqui tinha dúvida se Adão foi salvo, se Adão foi para o céu, eis a resposta. Adão acreditava no Evangelho. Deus prometeu em Gênesis 3,15 que da mulher viria um descendente. Adão está tão acreditando no Evangelho que ele diz o quê? Seu nome é Eva. Então, mulheres, se por uma mulher entrou o pecado no mundo, quando Jesus ressuscitou, a primeira mulher a espalhar a notícia que Jesus estava vivo foi uma mulher. Ele reconcilia e reconecta todas as coisas. Eu sei que você nunca tinha pensado nisso. Por que uma mulher viu Jesus ressuscitado primeiro? E eis a resposta. Porque uma mulher fez o pecado entrar no mundo. Ok? Você entende o quão especial é esse livro? Onde o homem falhou, onde o homem causa um problema, Deus tem uma solução. Onde há um problema, o Evangelho resolve. O Evangelho, de fato, ele resolve todos os nossos problemas. Se você é crente, eu entendi sua cara dando glória. Se você fez uma cara assim que não entendeu, você ainda é perdido.
Porque isso aqui só quem é salvo entende. Eu não tenho nem pretensão que todos vocês entendam. Não adianta nem você estar no seminário, porque não adianta você estar fazendo faculdade, ter um alto teor cognitivo. Porque isso aqui só quem é salvo vai entender. E é a parte mais especial do sermão, como Deus está reconectando todas as coisas. E prestou atenção, há uma promessa que a mulher geraria uma semente, um descendente. Exatamente, Ruth está gerando um descendente. Agora, quem escolhe o nome dessa criança? Quem escolheu o nome do Rian Pedro? Foi você? Foi as meninas. Mas geralmente é um laço familiar, não é? Daniel. Quem escolheu o nome do Daniel Júnior? Foi você? Gabriel. Quem escolheu o nome das 4? Duas foi você. Então tem que dividir. Quando é muito assim. Mas em geral o laço familiar. Mas você notou um detalhe? Não é a família que dá o nome da criança. Quem deu o nome da criança no verso 17 foi a vizinhança, as mulheres da cidade. E qual é o nome da criança mesmo? Obed. Agora, há uma coisa que o autor está fazendo aqui, e só estudando a Bíblia você percebe. Volte no capítulo 1, versos de 1 a 5. Você tem 5 versículos que não mencionam o nome de Deus nem suas provisões. Há um abandono da aliança. E tem um detalhe. Em hebraico, os primeiros 5 versículos de Ruth 1 tem 71 palavras em hebraico. É uma moldura. Ele fez 71 palavras cravadas para provar que uma família que vai viver um luto está fora dos trilhos, não observando a aliança. Mas no capítulo 4, o autor do livro de Ruth, dos versos 13 ao 16, 13 ao 17, ele botou 71 palavras, não para anunciar morte, mas para anunciar vida. Você notou isso? Você notou como o livro faz uma moldura? Desgraça, morte no início, e aqui vida, alegria. Antes não assistido, agora assistidos. Há uma mudança tenuante em Noemi. Ela era vazia, indigente, agora tem família, tem esperança, tem abastança. E o nome da criança é Obed. E chegamos à parte que me intriga no livro. Porque nenhum livro da Bíblia termina com uma genealogia. Hoje à tarde eu estava aqui no atendimento da psicóloga conversando com a Eliette. E como vocês sabem, Eliette veio da terrinha. Não é Belém do Pará não, esqueci o estado. Teresina, Piauí. Todos nós, pelo formato da nossa cabeça, indica de onde viemos, não é, gente? Eliette especialmente veio lá de Teresina, Piauí. E eu perguntei para ela, você conhece sua árvore genealógica? E se nenhum de vocês conhece sua árvore genealógica, vá ao museu do centro da cidade do Rio de Janeiro. Exatamente toda a nomenclatura da sua família está lá. Você não imagina quantos Silvas existam nesse Brasil. Quantos santos. E toda a árvore genealógica da sua família está registrada lá. Você tem alguma cidadania de outro país? Tipo, meu nome Stallone vem do lado italiano. Tem um primo meu que mora em Portugal, está tentando a cidadania italiana. Depois que ele conseguir, todo mundo vem a reboque e consegue. Onde você pesquisa exatamente isso? Lá no centro do Rio de Janeiro. Tem que botar uma luvinha, que os livros são muito velhos. Nunca mexa naquele livro e coça na vista, senão você fica cego. É cheio de doença aquele livro. Mas você descobre toda a árvore genealógica da sua família. Bom, esse livro termina com uma genealogia. Vamos ser honestos, gente? Quem aqui já leu a Bíblia toda? Levante a mão. Qual é a parte que a gente gosta de pular quando está lendo a Bíblia toda? As genealogias, não é isso? 32 mil, e aí vai nomeando os chefes dos clãs. 8 mil, e vai nomeando os chefes dos clãs. Tem uma hora que você já lê sem entendimento, né? Você vai falando, mas aqui, dos versos 18 a 22, está registrando nomes de vida. Antes, nomes de morte, mas aqui está registrando nomes de vida. O primeiro nome é o de Pérez, o filho de Tamar.
que os líderes da cidade abençoaram. O último nome é o nome de Davi. Bom, irmãos, antes do livro de Ruth, na Bíblia vem Juízes. No tempo dos Juízes, não havia rei em Israel. Depois do livro de Ruth, qual é o livro que vem? Samuel. E vai haver rei em Israel. O que o autor está fazendo com a gente? Anarquia, desgoverno, mas com um rei escolhido do Senhor, soberania, monarquia. Deus estará entre o seu povo. E como é que Deus está restaurando a esperança? Você notou, na época dos Juízes, onde não havia gente devota a Deus, numa época cruel, há ainda remanescente. Ruth e Boaz são crentes de verdade. Ruth e Boaz preservam a lei de Deus. E eis a dica para nós, nesse mundo perdido, há muitos joelhos que ainda não se dobraram, irmãos. Há muitas pessoas que ainda não caíram no canto da sereia para ter vida vazia. Há muita gente ainda vivendo sob a égide do Senhor, respeitando o padrão de sua lei. O último nome citado é de Davi. Bom, véspera de Natal, uma criança nasceu em Belém e mudou o malogro de Noemi. O nome dele é Obed. O que significa Obed? No hebraico, servo do Senhor. 1000 anos depois dessa história consumada, quem é o verdadeiro servo do Senhor? Que não nasceu por mãos humanas, mas de acordo com Lucas 1,35, foi gerado pelo Espírito Santo, veio de Deus e era Deus. Aquele servo do Senhor em que Isaías 42 diz que o Espírito do Senhor está sobre ele. Ele daria vista aos cegos, abriria os ouvidos dos surdos e anunciaria o ano de jubileu, o ano da redenção, onde os escravos seriam libertos. Bom, eu sei que eu estou diante de uma igreja inteligente. Meninos que nascem em Belém. Pega isso aqui para mim, esse presépio aqui. Meninos que nascem em Belém. Só um presépio. Aí, essa foi a vontade de comprar um presépio pequeno. Agora dá para segurar na mão. Que a gente queria fazer um tamanho em formato humano, mas a gente não tinha dinheiro, gente. Se vocês doarem o seu 13º, talvez nós teremos. Então vamos lá. A dica. E é bom eu falar que tem que dar dízimo do 13º. Então deixa eu aproveitar esse momento piada para virar seriedade. Então vamos lá. Crianças que nascem em Belém que alteram destinos. Obed alterou o destino de Noemi e Ruth. Davi nasceu em Belém e alterou o destino de uma nação. Ele é o principal rei de todas as dinastias que vieram. Mas se você for o Apocalipse, o último livro da Bíblia, a Bíblia diz que eu, Jesus, envio o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E de acordo com a profecia do profeta menor, onde Jesus nasceria? Em Belém. E tu, ó Belém, que é a menor das cidades, de ti virá o Salvador. Diante de uma igreja inteligente, eu acho que você pegou. Crianças que nascem em Belém e alteram destinos. O verdadeiro servo do Senhor nasceu em Belém. Obed trouxe consolo para Noemi. Jesus nos trouxe consolo e salvação. Até essa altura, o nosso Redentor era Boaz. Mas, de fato, também o nosso Redentor é Obed. É o verdadeiro servo do Senhor, que é Cristo. O que eu gostaria que você passasse a pensar após essa série, meu irmão? Qual era o objetivo que o Espírito Santo e eu tínhamos em mente? A vida não é indolor. Você não é uma garrafa PET. Vai doer, e como diz o Rock lá no filme dele, vão bater firme, vão arrancar sangue de você. A vida não é indolor. A história de Noemi nos ensina que ninguém consegue viver nesta vida sem passar por um vale de dor, sem temperar seus dias com ingredientes de angústia. A vida é
ela é salgada e doce ao mesmo tempo. Muitas vezes nós somos assaltados, como Noemi e Ruth, pela aflição, pela dor, pelas perdas. Caímos em tribulações, em tristeza. Todavia, quando parecem que nossas forças acabam, parece que o nosso clamor não tem resposta, Deus irrompe em meio às nossas trevas com luz. No meio da morte, Ele irrompe com vida. Ele traz luz às trevas. Ele traz alívio na dor e livramento para os nossos apertos. Talvez sua vida tenha doído até hoje, mas se você permitir que o autor da vida seja o autor da sua história, sua vida não acaba aí. Onde está o nome de Ruth depois citado na Bíblia? Porque depois do casamento só se fala do filho dela e dos descendentes dela. Mateus capítulo 1, verso 5 e verso 17, fala que uma ex-feiticeira, uma ex-moabita, que não poderia entrar na congregação do Senhor, está na genealogia de Jesus. Irmãos, vocês já notaram? Raabe, a prostituta, está na genealogia de Jesus. Lia e Raquel estão na genealogia de Jesus. Ruth está na genealogia de Jesus. Sua família pode ser imperfeita, mas o verdadeiro Filho de Deus, que nos torna filhos de Deus, nos insere numa família em que Ele consertou todas as coisas. E Ele, de fato, é o nosso parente resgatador. Ele é nosso parente resgatador porque Ele vestiu carne e sangue. Ele podia fazer e Ele quis fazer. Ele quis nos comprar de volta. Aleluia. Cristo tornou-se membro da raça humana, qualificado como nosso parente. Ele proporcionou nossa redenção, o pagamento das nossas dívidas, a provisão e a felicidade que precisávamos. Ele é o nosso defensor e mediador. Ele é o tipo de noivo, já que Ruth casou, ele é o tipo de noivo celestial que você precisa. Que toma uma noiva gentil, que calorosamente a acolhe, a ama e a sustenta. Ainda bem que um dia nasceu um menino em Belém e alterou o destino. E é isso que nos conta o Natal. Como nós não poderíamos nos salvar, então Deus mandou um menino que para de Belém salvasse toda a humanidade. E quem é ele? Quem é esse menino que nasceu em Belém? A gente vai orar já já. Esse menino que nasceu em Belém, de acordo com Colossenses 1, João capítulo 1, tudo foi feito por ele e para ele. De acordo com o livro de Hebreus, ele é o consumador da nossa fé. De acordo com o livro do Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. De acordo com João 1, ele é o primogênito de Deus. De acordo com Ruth, ele é a raiz de Davi. De acordo com o livro de Samuel, ele é o leão de Judá. Ele é o lírio dos vales. Ele é o pão vivo que desceu do céu, de acordo com ele mesmo. Ele é a água que sacia o sedento, de acordo com ele mesmo. Ele é o Senhor, Salvador e bom pastor. Ele é um amigo mais chegado que irmão, de acordo com ele mesmo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. De acordo com o livro de Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o super-herói mais forte que existe. Ele olha indivíduos que a sociedade respeita. Ele ouve gente que ninguém mais ouve. Ele toca gente que ninguém mais toca. Ele é de gentil presença com crianças. Ele é amoroso com mulheres. Ele acalma tempestades. Ele anda sobre o mar. Tudo para salvar vidas. Ele é sábio em seus conselhos quando todos são insensatos. Quando nos dão pontapés, ele se aproxima de nós. Quando homens nos dão sentença de morte, ele nos dá sentença de vida. Ele é afável, ele é perdoador. Certa vez, quando Jesus chegou em Jericó, ele foi até debaixo de uma figueira, procurando um publicano perdido. Todos caçoavam desse homem por ele ser de baixa estatura e ladrão. Jesus foi ao encontro de Zaqueu para o resgatar. Todos murmuravam por ele estar na casa de um publicano pecador. Mas Jesus foi resgatar Zaqueu. Não foi diferente com Ruth, não é diferente hoje. Ele veio para nos salvar. Aleluia! Coloque-se de pé.
sobre o que o Natal nos conta. Nos conta sobre o Deus que se fez homem para nos salvar. Todo menino quer ser homem. Todo homem tem anseio pelo poder que é ser rei. Mas só Deus quis ser menino para nos salvar. Vá para o Natal da sua família e lembre-se do real sentido do Natal. Em Belém nasceu o Salvador. É Cristo o Senhor. Isto é as boas novas do Natal. Isto é o Evangelho. Uma pessoa que nasceu em Belém. Curva sua cabeça. Senhor, obrigado pela história da nossa família. A carta aos Gálatas diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, quando pregamos nesse livro, falamos da nossa turma. Obrigado porque o Senhor inspirou uma história tão bela, de pessoas tão comuns, e o Senhor fez dessas pessoas comuns coisas tão extraordinárias. Mas obrigado porque elas não são os personagens principais da história. Elas ilustram o Deus que transforma todas as coisas, inclusive circunstâncias e pessoas. Elas ilustram que circunstâncias mudam, mas o Senhor continua não mudando. No Antigo Testamento resgatou Israel do Egito. No Antigo Testamento resgatou Noemi e Ruth. No Novo Testamento, através da cruz, nos resgataste e nos fizeste filhos. E este é o maior dos milagres, Senhor. A redenção que consumaste na cruz. O amado nos conquistou. Ajuda-nos a entender a história do Natal. Como nós não poderíamos nos salvar. E por isso o Senhor enviou um Salvador para nós. Obrigado porque nos enviaste um verdadeiro Boaz. Rico, influente, piedoso. Mas também nos enviaste um verdadeiro Obed. O servo do Senhor. Que obedeceu cabalmente a tua lei, foi ferido pela tua lei, e pelas tuas pisaduras, Senhor, nós fomos sarados. Não fomos nós que demos nome a ele, foi o Senhor. O Senhor o chamou de Emanuel, Deus conosco. O Senhor o chamou de Jesus, Yeshua. O Senhor é a nossa salvação. Ele é o conselheiro, ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus forte, Pai da eternidade. Muito obrigado pelo nosso Obed, que enviaste de Belém para o mundo. O Papa, Senhor, não sabe por que Jesus morreu na cruz. Quando perguntado esses dias por que Jesus morreu, não sei se pela velhice ou pelo mau caratismo, o Papa disse, Senhor, esses dias que não sabe por que Jesus morreu. E que bom, Senhor. Que bom que pelo menos algumas pessoas aqui sabem por que o Senhor morreu. Morreu para cancelar o escrito de dívida que havia sobre nós. Glória a Deus. Comprou homens de tribos, línguas, raças e nações para ti. A geração e a raiz de Davi. Ele é antes de Davi. Ele é depois de Davi. Ele é o filho de Davi. Ele tem o seu trono bem firmado. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele nos mandou ir por todas as nações. Nós confiamos nesse que nos mandou ir batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos suas testemunhas. E obrigado, porque está conosco todos os dias. Obrigado por vestir carne e sangue, peles e ossos, para nos salvar em uma cruz. O Senhor é Deus e o Senhor é homem. Nos compraste de volta, nos redimiu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. É em nome do verdadeiro Obed que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.